Hoje o vídeo é para desmascarar a Uber. Vou trazer reportagem desmentindo a narrativa que a Uber está falando lá na regulamentação. O motorista ganha mais trabalhando na Uber que na CLT formal. E isso está exposto de maneira muito clara no relatório do SEBRAP, que diz que quando você compara um trabalhador de aplicativo com um trabalhador com o mesmo nível de escolaridade no setor de serviços, o trabalhador de aplicativos ganha mais líquido, descontado os custos, líquido. Isso está exposto no relatório de maneira bastante clara. Então, só que dá a sensação de que o trabalhador do aplicativo está ganhando mais, mas quando você compara o valor da hora de trabalho, você vê que não. Ele está trabalhando muito mais para ganhar a mesma coisa, né? É, quase a mesma coisa. Quase né? a mesma coisa. Bora lá curtir esse vídeo. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Pois é, meus amigos, o Uber foi lá na regulamentação e disse que o motorista está ganhando muito bem. Fiz vídeo mostrando essa narrativa que a Uber está disparando, né? Ela foi lá fazer propaganda, vangloriar. Tem coisas que ela falou que é verdade. A Uber, os aplicativos, são grandes responsáveis para diminuir essa questão das pessoas ficarem sem trabalho, né? Por mal ou bem o motorista ganhando aqui, o motorista consegue se virar trabalhando nos aplicativos. Mas isso não lhe dá o direito de não pagar o justo valor pelo motorista. Tem motoristas que pagam para trabalhar, não é porque ele não sabe trabalhar nos aplicativos, é que os valores estão ruins. E caíram ainda mais com esse negócio aí da regulamentação, que na realidade não adianta ter uma regulamentação sem o motorista se conscientizar que quem comanda isso aqui, quem decide, quem é o que detém o poder não é a Uber, é o próprio motorista. Ao selecionar corridas, ao se organizar e colocar na cabeça, nós temos que ganhar um justo. Ah, mas eu tô ganhando bem. Quem ganhar melhor, cara. Tem que tirar essas corridas ruins. E parece que a Uber tem fora a Mobitech, que é o escritório milionário que a Uber tem para defendê-la, tem uma legião de motoristas que defende, quer esse mesmo modelo. Os caras estão se lascando aí na rua, ficando horas e horas e cada vez mais horas, pegando o dinheiro da família para ficar nos aplicativos, ganhando essa mixaria e defendendo esse modelo. Não precisa a Uber pagar tão mal nós, né? Vai chegar um momento que ela vai fazer o que ela quer, que é pagar um salário mínimo. O que a gente defende na regulamentação é que esse trabalhador não receba menos que um salário mínimo. Eu te pergunto, você está aqui por causa de um salário mínimo? Lógico que não. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer o agradecimento de novos inscritos que chegaram no canal por causa desses últimos vídeos. Muito obrigado pela confiança e pela audiência. E já convido para você que, se não é inscrito, já se inscrever no canal e deixar um like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Mas agora eu vou falar sobre a verdade sobre nossos ganhos na Uber. Você ganha mais que um CLT formal? Essa é a pergunta que eu te faço. Ou você está sendo enganado? Você está nos aplicativos para ganhar a mesma coisa que um CLT formal por mês? Sim ou não? Provavelmente sua resposta deve ser, tá maluco? É lógico que não. Mas se eu te provar que na prática você ganha menos que um CLT formal, você vai acreditar em mim? Então, vamos aos fatos que com certeza tu vai dizer que não acredita. Segundo dados do final de 2024, a renda média mensal do trabalhador de aplicativo foi de R$ 2.996, enquanto o trabalhador formal do setor privado teve uma média de R$ 2.875. Na primeira olhada, parece que o motorista de aplicativo está ganhando mais, né? Mas é ilusão, meus amigos. Não venha dizer, o Marcelo está mentindo. Quando a gente olha o valor do hora trabalhada, a verdade aparece. Quem trabalha em aplicativo ganha em média R$ 15,40 por hora. Já o trabalhador formal ganha R$ 16,80 por hora. Então tá aí a prova que eu falei que a Uber está mentindo. O motorista de aplicativo trabalha quase 6 horas a mais por semana para empatar o jogo, diz a reportagem e a pesquisa. Só que ele não tem direitos trabalhistas, nem proteção, nem segurança alguma. Se sofrer um acidente, não tem cobertura. Se fica doente, não tem como sustentar a família. E quando é bloqueada a plataforma, perde tudo da noite para o dia. E sabe por que isso acontece, meus amigos? O que eu falo sempre. Porque o motorista virou um trabalhador por valor por hora. A porcaria de ficar escolhendo corrida pelo valor por hora, esse modelo que beneficia apenas uma única pessoa, a Uber.
Mas a Uber não quer pagar o motorista pelo valor por quilômetro e minuto. E sabe por que isso ela não quer fazer? Porque ela não ia conseguir retirar o lucro que seria do motorista e ficar para ela. O ganho médio de R$ 15,40 por hora não diz quantos quilômetros o motorista rodou para chegar nesse valor. Com certeza o motorista está pagando para trabalhar. E se a gente colocar os custos reais de combustível, manutenção, IPVA, seguro, depreciação, celular, internet, e ainda separar um dinheirinho que seria para o 13º, férias, reserva de emergência, sabe quanto sobra? Menos que um salário mínimo, com certeza, para o motorista. O próprio diretor da Uber admitiu em uma entrevista que não quer pagar valor por km e minuto. E sabe por que ele diz isso? Olha como seria o valor do motorista se ele pagasse o justo valor por R$ 2,00 o km e 40 centavos o minuto. Quando a gente debateu com os trabalhadores, a primeira proposta que veio era uma proposta que fixava o valor do quilômetro do tempo. E a gente fez a conta, essa proposta dava quase 16, 17 mil reais de ganho mínimo no mês, para quem trabalhar 176 horas. Ora, eu quero que os motoristas ganhem o máximo que eles puderem, mas vocês vão de convir aqui que não é razoável com a realidade brasileira a gente achar que é sustentável no mercado esse patamar de ganho. Absurdo para quem, né? Que ele diz, é um absurdo esse valor. Para quem? Para a Uber continuar pegando nossos lucros? Né? Por isso que ela não quer. Porque no final das contas, quem arca com tudo é o motorista. Ele que paga combustível, manutenção, IPVA, seguro, pneu, multas, aplicativo de ganhos, e ainda precisa guardar um dinheiro quando tiver que parar de trabalhar ou for bloqueado, né? E quando o motorista perde a conta e precisa parar, ele sai com o quê, meus amigos? Zero. Sem dinheiro, sem direitos e muitas vezes cheio de dívidas por estar trabalhando nos aplicativos. Então, da próxima vez que algum influenciador ou executivo da Uber disser que o motorista ganha bem, lembre disso, meus amigos. Você só ganha mais porque trabalha muito mais. E se o valor por quilômetro e minuto fosse o justo, o lucro seria do motorista e não das empresas que vivem a nossas custas. Sabe quando que o motorista ganha realmente um valor justo, né? Trabalhando aqui nas plataformas, eu vou te explicar no modelo que ele ganha o justo e no modelo que ele paga para trabalhar. Aí você me pergunta, mas Marcelo, aqueles motoristas que dizem que ganham 5 a 6 mil reais limpinho, tirando todos os custos por mês, vocês estão mentindo? Não estão mentindo. Realmente tem motoristas que têm um alto faturamento, mas seu custo é baixo, porque o seu valor por km no final fica R$ 2,00 o km ou acima. Por isso que eu luto sempre para o motorista ver valor por km minuto. Se o valor estiver abaixo, o motorista não tem que pegar esses valores. E tem que ter uma regulamentação nesses moldes. Por quê? Porque abaixo de R$ 2,00 o km do seu faturamento, começa a saga das horas trabalhando nos aplicativos. 12, 14, 16, 18, 20 horas. Tem motorista que fica 20 horas trabalhando. Ah, mas tranca a cada 6 horas. Mas o motorista faz todo aquele esquema para poder ficar mais e mais horas. Às vezes tranca a Uber e trabalha 99. Porque seus custos não estão fechando. E isso tem motoristas que ainda conseguem se defender quando fica R$1,50. Até R$1,50. As sagas, ele ficando mais horas na rua, essa saga que ele faz, ele ainda consegue se manter aqui, desde que não aconteça nada de errado. Que é socializar os seus pertences, o seu carro, ou colisão, ou ele ficar doente, ficar um tempo sem trabalhar. Então ele consegue através de ficar várias horas. Abaixo de R$1,50 começa, mesmo o motorista com essa saga, começa a extorquir os seus familiares, a ficar todo endividado, estoura cartão, estoura tudo. E se furar um pneu com esses colegas aí, furou o pneu, já ele se quebra todo. Tem que ficar nos grupos aí ouvindo que o motorista, me ajude aqui porque eu tô sem combustível. É ou não é verdade? A frota sucateada. Então por isso que a Uber não quer te pagar por valor por km, um justo km minuto. Porque daí você não vai trabalhar tanto como ela quer. O pagar pouco é um modo de deixar o motorista preso aqui. Porque os custos são altos. Deixa eu trazer um dado de renda aqui, que você falava disso, Ju, das condições precárias de trabalho e da renda baixa. Quando a gente olha essa pesquisa do IBGE, a renda média do trabalhador por aplicativo, no final do ano de 2024, por mês, foi de R$ 2.996.
O trabalhador de aplicativo ganhou um pouco mais do que o trabalhador do setor privado na média. O salário médio de quem está no setor privado, formalizado, R$ 2.875 por mês. Só que dá a sensação de que o trabalhador do aplicativo está ganhando mais, mas quando você compara o valor da hora de trabalho, você vê que não. Ele está trabalhando muito mais para ganhar a mesma coisa, né? É, quase a mesma coisa. Quase né? a mesma coisa. A hora trabalhada da pessoa que está no aplicativo, R$ 15,40. No setor formal, R$ 16,80. O trabalhador do aplicativo só está ganhando esse pouquinho a mais porque ele está trabalhando quase 6 horas a mais por semana. Só que ele não tem nenhum tipo de direito, nenhuma cobertura previdenciária. E aí é que eu falo do custo a médio e longo prazo. Que essas pessoas, quando se acidentam, não têm nenhuma cobertura, não tem como ficar em casa e sustentar a família. Então, um impacto previdenciário nas aposentadorias do futuro, que o país tem que fazer um planejamento de longo prazo. E isso pode ser crítico lá na frente. Como eu falo sempre, você pode negar a realidade, mas não seus efeitos. Está aí a reportagem mostrando que o motorista, se trabalhar a mesma coisa que um trabalho formal, né, mesmas horas, ele vai ganhar a mesma coisa. Só que a gente não quer CLT, a gente quer ganhar o justo. E só vem através de um justo valor por km e minuto. E uma regulamentação que garanta isso. Se não tiver uma regulamentação que garanta isso, só a consciência do motorista. Se a regulamentação não garantir 1 km minuto, com certeza a consciência do motorista não vai mudar, porque há anos o motorista fica defendendo com unhas e dentes esse modelo. A grande maioria defende esse modelo. E aí o motorista vai chegar um momento que ele vai tirar todos os seus custos, né? E vai ver que vai sobrar aí um pouco mais de 1.500, porque a Uber defende que o motorista, que a Uber garanta que o motorista ganhe um salário mínimo nos aplicativos. O que a gente defende na regulamentação é que esse trabalhador não receba menos que um salário mínimo. E aqueles que ficaram comigo até aqui, o meu muito obrigado. E nunca se esqueça, se cuide ao trabalhar. Desejo essas ótimas corridas e até o próximo vídeo, pessoal.